Começando a falar sobre os sistemas de defesa no basquetebol. Então, quando nós discutimos, né, os sistemas de defesa no esporte, os sistemas de defesa no basquete, no caso, devemos observar algumas questões muito importantes. Então, observar os princípios básicos norteadores visando a articulação entre ações individuais dos defensores, aqueles sem posse de bola, e as ações coordenadas e eficientes nos seus aspectos táticos, defensivos e coletivos. Então, nós temos alguns princípios que norteiam todos os sistemas de defesa. E, basicamente, no basquetebol, nós trabalhamos três situações de defesa: a defesa por zona, a defesa individual e a defesa combinada. A defesa por zona, por exemplo, a orientação tática coletiva se organiza prioritariamente pela movimentação da bola e, no caso dos jogadores, por aspectos de zona, ou seja, cada defensor se ocupa por um espaço físico determinado na quadra, determinado pelo treinador, no caso. A defesa individual já leva em consideração a movimentação do adversário, e a combinada é uma junção dos dois sistemas, do sistema zona e sistema individual. Então, a combinada, também chamada de defesa mista, é parte zona, parte combinada, ok? Então, nós vamos começar a falar sobre a defesa por zona. E a defesa por zona, ela recebe essa denominação, né, de acordo com a distribuição tática dos jogadores em referência ao posicionamento na quadra, ok? Então, é muito importante que se observe o movimento da bola. E nós temos, por exemplo, dificultar as infiltrações e os rebotes dos oponentes. A defesa por zona também permite uma diminuição do número de faltas dos jogadores de defesa e o aproveitamento de jogadores menos rápidos. Facilitar os rebotes defensivos, em virtude do posicionamento dos jogadores ser mais próximo à cesta. Então, nós temos aqui, né, como grande oportunidade os rebotes defensivos, isso se aproveitar os jogadores mais altos, viabiliza também os contra-ataques, justamente pela questão dos rebotes. Então, se há o rebote, eu posso, então, ter uma viabilidade dos contra-ataques, exige melhor treinamento de conjunto e comunicação entre os defensores. Então, nesse aspecto, eu tenho uma maior comunicação, porque como a defesa por zona leva em consideração a movimentação da bola e o aspecto de quadra, ou seja, o posicionamento em quadra, deve haver muita comunicação entre os jogadores. Isso é muito bom também. A comunicação, ela facilita os aspectos defensivos, facilita a organização de uma equipe. Ainda permite os arremessos de longa distância, né? Ou seja, essas bolas de 3 pontos é, no caso, um dos pontos negativos da defesa por zona. Então, por mais que eu consiga aproveitar os jogadores menos rápidos, por mais que eu consiga ter uma viabilidade de contra-ataques, tem que tomar cuidado, porque a defesa por zona, em virtude de se manter mais próximo à cesta, permite arremessos de longa distância, como bola de 3 pontos. Então, se a equipe adversária possui bons arremessadores, é importante que a equipe fique atenta a isso, assim como o seu treinador, ok? E a zona, pessoal, ela recebe então as suas denominações de acordo com o posicionamento dos jogadores, e ela sempre leva em consideração, no desenho tático, como vocês estão vendo aqui, a bola localizada nesse ponto, ou seja, de frente para a cesta. Essa zona é chamada de 2-1-2, porque primeiro nós temos uma linha de 2 jogadores à frente, nós temos uma segunda linha que é um jogador centralizado, e nós temos uma terceira linha que são 2 jogadores próximo à cesta. Portanto, 2-1-2 são 3 linhas de defesa, uma linha de 2, uma linha de 1 e uma linha de 2. E a contagem, pessoal, sempre começa de fora para dentro, ou seja, de longe da cesta para próximo da cesta. Na defesa zona 2-1-2, como vocês estão vendo aqui, é apenas um desenho tático. A distribuição desses jogadores pode estar mais afastada para a linha de 3 pontos, pode estar mais próxima da cesta, pode estar um pouquinho mais à frente a linha de 3 pontos, mas desde que se configure 2-1-2. E de acordo com a movimentação da bola, os jogadores se movimentam de frente para a bola. Portanto, é importante que a zona se desloque de acordo com a bola, ok? A zona 1-3-1 também é uma das zonas mais utilizadas nos aspectos de iniciação ao basquetebol, iniciação a sistema de zona,
1-3-1 novamente. Então é apenas uma variação da zona 2-1-2. Como vocês podem perceber, nós temos a primeira linha de defesa composta por um jogador, segunda linha de defesa composta por 3 jogadores e mais uma linha de defesa composta por um jogador. Então, nesse caso, nós temos aí a zona 1-3-1 e também considera-se a movimentação da bola conforme a zona precisa ser movimentada também, tá ok? Nesse caso, pessoal, é importante salientar mais uma vez, né, a distribuição desses jogadores, elas pode se relacionar com o afastamento ou aproximação destes jogadores, tá ok? A zona 3-2, que é muito importante frisar aqui, né, a questão das linhas de defesa, da contagem de fora para dentro, porque ela se confunde com a zona 2-3. A zona 3-2, novamente, bola de frente para a cesta, só que agora nós temos apenas duas linhas de defesa, pessoal. Nós temos apenas duas linhas de defesa. A primeira linha são 3 jogadores e a segunda linha são 2 jogadores. Então, essa zona ela é chamada de 3-2, porque lembrem-se, a contagem é sempre de fora para dentro, sempre longe da cesta para perto da cesta. Então, nesse caso, 3-2. E também, se for opção do treinador, eu posso utilizar esses 3 jogadores um pouco mais afastados entre si, um pouco mais distante, para a linha de 3 pontos, um pouco mais próximo ao garrafão para dar uma proteção maior. Isso fica a critério do treinador da equipe que ele tem, enquadra naquele momento dos jogadores disponíveis que ele tem para conseguir montar as suas estratégias, tá certo? Nós temos também, então, que sempre lembrar que a movimentação da bola é o aspecto principal da marcação por zona e por isso os jogadores devem considerá-la nos seus aspectos defensivos, ok? E nós temos o contrário, que é a marcação zona 2-3. Então, mais uma vez, nós temos aqui duas linhas de defesa apenas, pessoal. Então vamos lá, a primeira linha de defesa está aqui com 2 jogadores posicionados mais à frente. Nós temos a segunda linha de defesa com 3 jogadores posicionados mais atrás. Então percebam que essa zona protege bastante o garrafão, né? Essas defesas que eu mostrei para vocês nas telas são as defesas mais utilizadas marcação por zona, mas temos outras ainda que podem ser utilizadas. A zona 1-2-2, a zona 1-1-3, a zona 2-2-1. Basta você recolocar o posicionamento dos jogadores de acordo com o desenho tático que você gostaria que a equipe se posicionasse naquele momento do jogo, tá? E sempre importante, pessoal, que a marcação por zona, em virtude da movimentação da bola e em virtude dos jogadores precisarem ocupar um espaço, é importante que você posicione os jogadores de acordo com as suas habilidades e de acordo com as suas capacidades motoras. Então, a priori, por via de regra, por um desenho tático mais fácil e até mesmo para aproveitar os aspectos de iniciação, utiliza-se os jogadores que são mais próximos às cestas, aqueles jogadores que são mais altos, aqueles jogadores que são mais fortes, que ocupam um espaço físico maior. Por quê? Para aproveitar um pouco mais os rebotes defensivos, para impedir as infiltrações da equipe adversária, né? Para impedir corta-luz ou para deixar com que a equipe que está com a posse de bola não consiga organizar os seus posicionamentos e assim por diante. E o contrário é verdadeiro. Os jogadores que estão mais longe da cesta são aqueles jogadores que provavelmente são mais velozes, são mais ágeis, não têm tanta estatura assim comparado aos jogadores que estão aqui atrás, até porque um dos princípios da marcação por zona é o aproveitamento dos rebotes e a viabilização dos contra-ataques. Então, é muito interessante que eu utilize esses jogadores que são mais rápidos para um contra-ataque, por exemplo. Ok, pessoal? Esses são os principais princípios da marcação por zona, assim como seus principais desenhos táticos. Dando sequência ao estudo dos sistemas de defesa no basquetebol, vimos a marcação por zona, ou defesa por zona, e agora nós vamos ver a defesa individual, ou a marcação individual. Muito utilizado nos esportes, e no basquetebol não é diferente. A defesa individual, ela se
caracteriza por um indivíduo marcar outro indivíduo. Então, o marcador sempre acompanha seu defensor no seu deslocamento pela quadra, tendo como característica situações de 1 versus 1. Tá? Então, esse sistema é bastante usado no basquetebol hoje em dia, no basquetebol atual, com diferentes variações, e nas categorias de iniciação ao jogo, entende-se por ser um sistema adequado, por apresentar alguns conhecimentos defensivos básicos que nós vamos ver mais adiante. Né? Então, nós temos vários tipos de defesa individual, algumas mais simples, outras mais complexas, mas que compreendem todo o contexto aí da marcação individual, que é diferente da marcação por zona, ok? Bom, por que a defesa individual é importante, então, por exemplo, nos aspectos de iniciação? Por que é mais adequado? Quais são os princípios interessantes que o professor pode aprender com esse tipo de sistema e posteriormente aplicar com os seus alunos, com os seus atletas, tá? Como, por exemplo, né, ficar entre o atacante e a cesta. Então, com a marcação individual, tem a base, né, de marcação 1 versus 1, é importante sempre, então, que o defensor fique entre a cesta e entre o atacante, né? É importante para dar proteção à cesta, né? E se o atacante estiver com a bola, porque não necessariamente ele deve estar com a bola, ele pode ficar sem a bola, né? Então, marcação individual é independente da bola. É interessante que mantenha-se um braço de distância, como a imagem aqui mostra para vocês, ó, né? Ou seja, manter essa distância aproximada de um braço para permitir, né, a correta marcação individual. Ok? Se o atacante estiver sem a bola, no caso, né, poderá antecipar o passe, pode ajudar o lado da bola ou ainda flutuar do lado oposto a ela. Né? Então, entre outras características importantes do sistema de defesa individual, o sistema, né, de 1 versus 1, também é importante que não se tente tomar a bola a qualquer custo, né, como é muito comum na iniciação, né, tentar tomar a bola a qualquer custo. E tem que se ter paciência, tem que se ter calma para poder utilizar as estratégias mais importantes para se ter a bola, para não colocar a sua própria equipe em situações adversas, né? Tentar levar o atacante sempre para o lado de menor habilidade ou também levar para as laterais, né, para espaços restritos, para que o atacante, ou seja, aquela pessoa que está com a bola, aquele indivíduo que está com a bola, não consiga fazer muitas ações, né, não ter muitas opções de jogo. E levar para o lado de menor habilidade, geralmente vinculado àquele lado não dominante do corpo, justamente para conseguir recuperar a bola com maior facilidade. Né? Então nós temos aí muitos tipos de defesas individuais. A literatura mostra para vocês que a defesa individual, tendo essas características, né, de ficar do atacante à cesta, levar para menor lado de habilidade, entre outras, como nós acabamos de ver, existem também alguns tipos de defesa individual, como, por exemplo, a individual simples, né, como o próprio nome diz, né, é um tipo mais elementar da defesa individual. O defensor, então, ele fica de costas para a cesta e de frente para o atacante. E a visão é voltada para o atacante. E o defensor se mantém entre o atacante e a cesta. É excelente para trabalhar princípios defensivos e também a responsabilidade na situação de 1 versus 1. Por isso que é uma das primeiras a ser trabalhadas quando se fala em defesa individual. Nós temos também a individual, que existe uma flutuação, chamada de individual com flutuação. O que significa então, né? Os defensores que não marcam um atacante com a posse de bola e estão no lado oposto a ele, se aproximam mais da cesta para melhor protegê-lo em caso de infiltração. É como se fosse uma retaguarda, como se fosse um back, né? Ou seja, dando suporte para, em caso deste defensor que está marcando o atacante com a bola, seja batido, como a gente diz na linguagem do basquete, ou seja, fintado com drible, né? Ele não tenha opções de infiltração, ou seja, não tenha opções de ir à cesta. Então, se utiliza a flutuação como proposta de marcação individual também. Temos ainda a individual com troca de marcação, né? Então, essa variação de defesa individual consiste em os marcadores realizarem uma troca de marcação.
após um defensor ter sido fintado ou bloqueado, né? Como, por exemplo, com um corta-luz. Então, por meio de ação de corta-luz ou de uma forma de bloqueio que dificulte a ação defensiva prévia, colocando-se o sistema defensivo em desequilíbrio, há uma troca de marcação. Então, apesar do princípio da individual ser um versus um, mas não necessariamente vai ser sempre o mesmo atacante contra o mesmo defensor contra o mesmo atacante. Em muitos momentos do jogo, precisará de uma troca de marcação em virtude de bloqueios como o próprio corta-luz. Então, essa ação de individual com troca de marcação é importante justamente para que a defesa não fique desequilibrada. É importante aí a comunicação entre os jogadores de defesa para que haja a correta troca de marcação. Nós temos também a chamada individual com antecipação, também chamada de individual em linha de passe, né? Então o defensor ele vai se antecipar à linha de passe, tendo como principais ações interceptar um passe de um atacante, né? Ou impedir que o atacante receba a bola. Então, é aquela tentativa de antecipar, né? Aquela tentativa de fazer uma ação muito rápida para, entre aspas, cortar um passe entre os atacantes, né? Então, é muito importante que se tome cuidado com esse tipo de marcação, né? Esse tipo de antecipação para não colocar a defesa em risco, porque uma vez tentada uma ação de antecipação, o próprio marcador pode colocar aquele jogador que ele estava marcando em condições muito boas de fazer uma ação como um passe para uma cesta ou até mesmo um arremesso tentando uma cesta, né? Então é preciso bastante atenção, bastante cuidado do treinador ao aplicar esse tipo de marcação. E por fim nós temos a individual com a ajuda. Então nesse caso o atacante com a posse da bola está pressionado e os dois defensores, então há uma ajuda de mais um defensor, auxiliam, né, a tentativa de recuperar a bola, pressionando o jogador para que ele, né, erre propositalmente uma ação ofensiva, né? Então, deve-se considerar que todos os sistemas de defesa individual articulam-se entre si, né? Então é impossível dizer qual que é melhor ou qual que não é mais adequado. O importante é que haja, né, uma junção dessas variações para melhor se adequar a uma equipe ou a um momento de jogo, né? Então é importante que nós deixemos claro que características do sistema individual é adaptável a qualquer tipo de ataque, permite jogo de um versus um, né, define maiores responsabilidades, dificulta a organização ofensiva. Então nós temos muitas e muitas vantagens aí da marcação por um versus um, né, marcação individual. Eu trouxe algumas animações para vocês verem como o jogo se torna bem mais, né, agressivo, entre aspas, no sentido de marcação, no estilo um versus um, onde há a responsabilidade, ó, como vocês podem ver aqui, há uma pressão na lateral, ó, de marcação, né, com ajuda individual, com ajuda, e como as ações se tornam cada vez mais velozes, né? Vocês podem ver nessa imagem, assim como vocês podem ver nessa imagem, onde os jogadores estão de forma mais passivas, e aí há o quê? Né, uma preocupação com a marcação, e vocês podem ver também que nessa imagem, né, a equipe de branco faz uma individual com ajuda no atacante que está com a bola nesse ponto acima do garrafão, fazendo uma pressão 2 versus 1, uma individual com ajuda e conseguindo recuperar a bola e partindo para um contra-ataque e, consequentemente, né, tentando uma cesta mais adiante. Ok, pessoal? E vamos falar hoje sobre a defesa combinada, também chamada de defesa mista, ok? A marcação combinada ou a defesa combinada caracteriza-se por trabalhar com diferentes combinações entre os sistemas defensivos. Por isso que ela é considerada uma evolução nos conceitos defensivos no esporte, neste caso no basquetebol. Então, na marcação combinada, né, nós temos parte da marcação individual e parte da marcação em zona ao mesmo tempo, acontecendo no mesmo sistema de marcação. Por isso que ela é considerada, assim, então, uma evolução na defesa no basquetebol, tá? E existem diversos tipos de defesa combinada, ou seja, diversos tipos que usam parte da sua marcação por zona e parte da sua marcação individual.
Entre elas, as mais faladas na literatura, as mais utilizadas dentro do contexto esportivo, é a Box One, nós temos também a Diamond One e também nós temos a Triângulo 2, tá? Todas essas marcações são as mais evidenciadas na literatura, tá? E todas elas têm parte da sua marcação em zona e parte da sua marcação em individual, tá? E lembrem-se que a marcação por zona, ela reflete, né, o espaço físico ocupado por um jogador na defesa, enquanto que a individual refere-se à movimentação do adversário em quadra, tá ok? Mas como então que essas defesas se configuram dentro de um desenho tático, né? Então, quando nós estudamos tática no esporte, tática no basquetebol, nós sempre partimos do desenho tático. O que que significa o desenho tático? Como que se configura numa planilha, como se configura, né, dentro de uma estrutura de desenho propriamente dito. Então, olhem essa imagem, onde nós temos a Box One. Por que que o nome é Box One? Vamos lá. Box, porque os jogadores que estão aqui em zona, uma zona 2-2, eles estão lembrando um quadrado, a figura de um quadrado, a figura de uma caixa. Por isso o nome box, do inglês caixa. Ok? Então a zona ela vai estar disposta dois jogadores mais próximos à linha de 3 pontos, mais afastados da cesta, enquanto nós temos dois jogadores que estão mais próximos à cesta, formando um 2-2, formando uma caixa, formando um box. Enquanto que este jogador de defesa aqui, ele está marcando individualmente um adversário representado pelo triângulozinho vermelho, tá? Então, este se preocupa com a movimentação do adversário, enquanto que estes quatro que estão em zonas se preocupam com a movimentação da bola e se preocupam com o espaço físico. Então, este é zona e este é individual. Por isso que a defesa é chamada de defesa mista, defesa combinada, parte individual e parte em zona, por isso box one. One porque é apenas um jogador marcando o individual. Tudo bem? Nós temos também a Diamond One. A Diamond One, pessoal, ela nada mais é do que uma variação da Box One. Então percebam que novamente nós temos quatro jogadores marcando em zona, onde eles se preocupam com a movimentação da bola. Então eu tenho um jogador aqui mais afastado da cesta, tenho dois jogadores mais lateralizados aqui, centralizados no garrafão, e um jogador mais próximo à cesta. Mas percebam que eles formam uma figura geométrica chamada de losango, ou também lembra, né, um diamante. Se lembra um diamante, o nome é diamond, porque diamond em inglês é diamante. E por que um? Porque nós temos, novamente, um jogador marcando individualmente um adversário, se preocupando com a movimentação do adversário. E mais uma vez, nós temos então parte da defesa individual e parte da defesa por zona, só que esta, por sua vez, recebe o nome de Diamond One em virtude do desenho tático. O desenho tático se configura em um diamante. Ok, pessoal? Bom, Box One e Diamond One são os dois primeiros tipos de defesas mais utilizados quando se inicia os procedimentos de defesa combinada, pois são as mais simples de entender, né, ou podemos dizer que são as menos complexas de entender, e ainda trabalha-se apenas com um jogador marcando individualmente, tá? Ainda, né, continua configurando-se uma zona bastante forte, com quatro jogadores, certo? Bom, nós temos também ainda um outro tipo de defesa combinada, que é a triângulo 2. A triângulo 2, pessoal, seguindo o mesmo raciocínio da Box One e da Diamond One, nada mais é, tá, do que agora utilizar dois jogadores, né, numa marcação individual, tá? E triângulo é porque a zona que vocês estão vendo aqui se configura num desenho geométrico triangular, certo? Neste desenho tático, nós temos aqui dois jogadores que estão mais próximos à cesta e um jogador mais próximo aqui à linha de 3 pontos, mais afastado da cesta. Esse triângulo poderia ser o contrário, tá ok? Um jogador mais próximo à cesta e os dois jogadores sobem, se distanciando à cesta. Tudo bem? Então esse triângulo ele pode se modificar. Mas por que que nós temos então a chamada triângulo 2? Porque eu tenho dois jogadores agora
marcando individualmente. Então percebam que esse sistema é um pouco mais complexo do que a Box One e do que a Diamond One. Este sistema de defesa combinada precisa de 2 jogadores se preocupando com um adversário. Portanto, estes 2 jogadores circulados em vermelho vão se movimentar de acordo com a movimentação do adversário, enquanto que esses 3 jogadores que formam um triângulo vão se movimentar de acordo com a bola. É um tipo de defesa bastante complexo, né? E dependendo da categoria que o treinador, o técnico, o profissional de educação física está trabalhando, precisa de muito tempo para conseguir estabelecer realmente uma praticidade desse método, a fim de realmente aproveitar toda a estrutura defensiva desse método. Tá ok, pessoal? Bom, né, então, após a exploração dos sistemas de defesa que nós vimos, as características, posicionamentos e possibilidades de deslocamentos, né, da organização tática, entre outros elementos, é importante observar que as características técnicas e táticas manifestam-se no processo de ensino, vivência e aprendizagem. Então, preciso praticar muito, treinar, né, instruir, educar para que realmente possa conseguir, né, treinar os sistemas em toda a sua essência, assim como o espírito coletivo. É muito importante, né, que as explanações, toda a parte educativa venha do profissional de educação física. Os sistemas táticos defensivos existem para dificultar a ação e a eficiência dos atacantes, ou seja, da equipe adversária, né, em atingir a cesta, no caso, né, a forma correta do jogo, que é o objetivo sempre a cesta. Então, a aprendizagem dos movimentos táticos coletivos, de todas as habilidades, sejam elas individuais ou coletivas, né, constrói o conhecimento sobre o basquete. O basquete, pessoal, é uma soma de todas as habilidades técnicas e táticas, como nós já vimos durante toda a disciplina. E o profissional de educação física que estuda o esporte, que estuda técnica, que estuda tática, que estuda fisiologia, que estuda psicologia, que estuda toda a essência do esporte, é o grande responsável para que o ensino do esporte seja adequado, independentemente da faixa etária, independentemente se é masculino ou feminino, e independentemente da manifestação que este praticante utilizará na sua vida, seja rendimento, para o lazer, para a saúde, né? Enfim, o mais importante é que o profissional de educação física saiba nortear todos os princípios de ensino e aprendizagem para que aquele que vai praticar o esporte tenha no esporte uma forma de viver e uma forma de saúde. Ok, pessoal?